O dia da morte de Jezabel foi incomparável em Jezreel, uma antiga cidade que era a capital do reino do norte de Israel. Esse dia marcou a execução da notória Jezabel, a maior criminosa da casa de Acabe. Foi ela quem trouxe o culto a Baal, o deus adorado em Canaã e Fenícia nos tempos antigos, para Israel. Durante o período dos juízes, o culto a Baal foi incorporado à vida religiosa judaica e se espalhou por Israel durante o reinado de Acabe, afetando também Judá. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diversas, destacando diferentes aspectos de sua divindade e formando seitas específicas de baalismo. Esses Baals locais eram vistos como responsáveis pela agricultura, pelos animais e pela fertilidade humana. No Antigo Testamento, o uso mais significativo do título refere-se ao grande ato de Deus no panteão cananeu, equiparando Baal a Haddad, o deus amorita, com funções semelhantes. Jezabel também matou os profetas do Senhor e incitou seu marido e filhos a cometerem atos perversos, tornando-se uma maldição para a nação. Seu reinado durou 3 gerações, mas seu tempo finalmente chegou ao fim. Em Apocalipse 2:20, lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Tiatira, comparada a Jezabel e chamada pelo seu nome. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que cometam imoralidade sexual e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel desviou os seguidores de Deus, atraindo-os para a idolatria, e seu fim aterrorizante serve como um aviso da destruição que espera os idólatras e perseguidores. Apocalipse 17, versículos 5 e 6 acrescenta: E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas, das falsas religiões, heresias e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, do povo de Deus, e com o sangue das testemunhas de Jesus que foram martirizadas. Quando a vi, fiquei admirado. Um general chamado Jeú estava vindo para ela, não como uma pessoa comum, mas como um instrumento do julgamento divino sobre a família de Jezabel. Tudo isso aconteceu com Jezabel por causa de um evento, o assassinato de Nabote. Jezabel mandou matar Nabote para roubar sua propriedade, levando o profeta Elias a colocar uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um homem de Jezreel que possuía uma vinha perto do palácio do rei Acabe. Como a vinha estava tão próxima ao palácio, Acabe achou que seria uma boa ideia transformá-la em um jardim de vegetais. O rei então propôs compensar Nabote por sua vinha ou dar-lhe uma melhor em outro lugar. No entanto, Nabote não quis abrir mão da propriedade que herdara de seus antepassados e afirmou que a terra não seria vendida a qualquer preço. Incapaz de conseguir a vinha de Nabote, Acabe voltou para casa deprimido e irritado. Sua frustração era tão grande que ele perdeu o apetite. A rainha Jezabel percebeu o desânimo do marido e perguntou o que o deixava tão abatido. Acabe contou toda a história sobre Nabote. Jezabel garantiu a ele que, enquanto fosse rei, poderia ter o que quisesse. Ela prometeu resolver o problema pessoalmente, dizendo: levante-se e coma, anime-se. Eu conseguirei a vinha de Nabote, o Jezreelita. 1 Reis 21, versículo 7. Jezabel então começou a planejar como se livrar de Nabote. Primeiro, ela escreveu cartas em nome do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamar um dia de jejum e colocar Nabote em um lugar de destaque. 2 homens desonestos foram colocados perto de Nabote para acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei. Nabote seria então levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essas acusações eram totalmente falsas. O plano maligno contra Nabote funcionou. Sabendo que uma sentença de morte precisava de 2 testemunhas, Jezabel providenciou 2 testemunhas falsas, cumprindo a lei de maneira conveniente para ela. Ela manipulou a lei para mentir, roubar e matar.
Uma parte especialmente cruel do plano de Jezabel foi proclamar um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para disfarçar sua intenção assassina e garantir a presença de Nabote, o que foi extremamente perverso. Quando Jezabel soube que Nabote havia sido morto, ela informou Acabe, que tomou posse da vinha de Nabote com satisfação. Por causa do assassinato chocante de Nabote, Deus condenou tanto Acabe quanto Jezabel. O profeta Elias confrontou o rei para entregar uma mensagem de Deus. De fato, Elias encontrou Acabe enquanto ele examinava a vinha que havia tomado. O profeta disse: "Você não matou um homem e tomou sua propriedade? Assim diz o Senhor. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, sim, o seu." Depois, Elias profetizou que o Senhor traria desgraça sobre a casa de Acabe, e que todos os homens da família de Acabe morreriam e seriam devorados por animais selvagens, em vez de receberem um enterro digno. Acabe foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias, e também profeta, Eliseu continuou a missão de Elias. Eliseu nomeou Jeú como rei de Israel. Jeú já havia eliminado Jorão, filho de Jezabel. Jeú puxou seu arco com toda a força e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu em seu carro. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que estava por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho, jogou seu corpo morto na propriedade de Nabote, conforme a palavra do Senhor, e estava agora vindo para Jezreel. Jezabel sabia que ela seria a próxima a cair pela espada furiosa de Jeú. Jezabel soube do que estava acontecendo e percebeu que seu destino estava próximo. Ela se posicionou em uma janela na entrada da cidade para enfrentar Jeú e desafiá-lo. Ela não tentou se esconder como alguém faria se estivesse com medo da vingança divina. Pelo contrário, ela se expôs e desprezou a ideia de recuar. Ela zombou do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus enfrenta a situação, mas nunca prospera. Em vez de mostrar humildade e lamentar a morte de seu filho, ela pintou o rosto para parecer grandiosa e majestosa, esperando intimidar Jeú, fazer com que ele perdesse a compostura e acabasse com sua carreira política. O Senhor Deus havia ordenado ao seu povo que raspasse a cabeça e se vestisse com pano de saco. Mas Jezabel, ao contrário, se enfeitava e se vestia de forma contrária às ordens divinas. Isaías 22, versículos 12 e 13 diz: "Naquele dia, o Senhor Deus dos exércitos chamou para choro, para lamento, para raspar a cabeça e vestir-se de pano de saco. Mas em vez disso, há alegria e júbilo, matança de bois e ovelhas, comer carne e beber vinho, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Um dos sinais mais claros de queda é um coração impenitente em tempos de adversidade. Aqueles que confiam em aparências externas deveriam se olhar no espelho. Jezabel não tremia diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela fez a pergunta ameaçadora se Zimri teve paz depois de matar seu mestre. Observe. Apesar da mão de Deus estar contra sua família, ela não se importava e desafiava quem era apenas a espada nas mãos de Deus. Quando estamos em apuros, temos a tendência de nos revoltarmos contra os instrumentos do nosso problema, quando deveríamos ser submissos a Deus e zangados apenas conosco mesmos. Ela se satisfazia com a crença de que as ações atuais de Jeú resultariam em sua queda e que ele não encontraria paz. Ele a havia privado de todas as pretensões de paz, e agora ela pensava em fazer o mesmo com ele. Reformadores e críticos que tomam medidas podem enfrentar problemas, mas não devem ter medo. Filipenses 1, 28 diz: "E de modo algum se deixem intimidar pelos seus adversários, o que para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus." Ela citou um exemplo para tentar dissuadi-lo de continuar. Zimri teve paz? Quem é o Zimri de que Jezabel fala?
O homem que veio para tirar sua vida era chamado Jeú, não Zimri. Veja, esse Zimri era um homem que chegou ao trono por meio de sangue e traição, e em 7 dias foi forçado a queimar o palácio sobre sua cabeça e a si mesmo dentro dele. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú: você espera ter um destino melhor? Mas a situação não era a mesma. Se fosse, seria apropriado lembrá-lo. Os juízos de Deus sobre aqueles que nos precederam em caminhos pecaminosos devem ser advertências para que não sigamos seus passos. Foi um erro comparar Jeú com Zimri. Enquanto as ações de Zimri eram motivadas por seus próprios desejos egoístas e crueldade, Jeú foi ungido por um profeta e agiu por ordem divina. Ao comparar pessoas e situações, devemos ter cuidado para distinguir o que é valioso do que é vil. Jeú, sem se intimidar com as ameaças de Jezabel, pediu apoio para lidar com ela. Ele gritou: quem está comigo? 2 Reis 9:32. Então Jeú levantou o rosto em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Jeú foi escolhido para realizar a obra de Deus, reformando a terra e punindo aqueles que a corromperam. Ele precisava de ajuda nessa missão e esperava que outros estivessem dispostos a apoiar e colaborar. Ele ergueu o estandarte e fez uma proclamação como Moisés: quem está do lado do Senhor? E o salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem tomará posição por mim contra os que praticam a maldade? Salmo 94:16. Uma vez iniciada a obra de reforma, era necessário saber quem estava do seu lado. Os próprios servos de Jezabel a traíram e a entregaram a Jeú para que ele pudesse executar sua justiça. 2 ou 3 oficiais olharam para Jeú de uma forma que o encorajou a acreditar que estavam com ele. Ele não pediu que a prendessem ou segurassem até novas ordens, mas sim que a jogassem imediatamente para baixo, uma forma de punição comum na época, lançando-a de um lugar alto. Como resultado, ela sofreu as mesmas consequências que havia imposto a Nabote. Eles a jogaram para baixo. 2 Reis 9:33, e ele disse: joguem-na para baixo. Então eles a jogaram, e parte do seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se as ordens de Deus justificavam as ações de Jeú, então as ordens de Jeú também justificavam as ações dos oficiais. Talvez eles tivessem um desgosto oculto pela maldade de Jezabel e a odiassem, apesar de trabalharem para ela. Também é possível que ela fosse cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor, e eles aproveitaram a oportunidade para se vingar. Por fim, é possível que eles tenham feito isso porque perceberam o sucesso de Jeú e esperavam ganhar seu favor e manter suas posições na corte. Ela foi lançada contra a parede e a calçada, e depois os cavalos, cobertos de seu sangue, a pisotearam enquanto ela ainda estava viva. Essa foi a forma mais vergonhosa pela qual ela poderia ter sido morta. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade, e então reconheça que o Senhor é justo. Os próprios cães completaram sua vergonha e ruína, conforme a profecia. Depois que Jeú descansou no palácio, ele pensou que a melhor maneira de demonstrar respeito por Jezabel era enterrá-la. Embora ela fosse uma pessoa terrível, Jezabel era filha de um rei, esposa de um monarca e mãe de um rei. 2 Reis 9, versículo 34. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: cuidem dessa mulher amaldiçoada e enterrem-na, pois ela é filha de um rei. Mas, embora ele tenha esquecido o que o profeta disse, Deus não esqueceu. 2 Reis 9, versículo 10. Os cães devorarão Jezabel no território de Jezreel e ninguém a enterrará. Então ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele comia e bebia, os cães devoraram o corpo morto dela, deixando apenas o crânio, o rosto pintado desaparecido e os pés e as mãos. 2 Reis 9:35. Eles foram enterrá-la, mas não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães famintos não respeitaram sua linhagem real.
Para eles, a filha de um rei era igual a qualquer outra pessoa. Mesmo que cuidemos bem dos nossos corpos, eles logo serão alimento para os vermes no subsolo. Quando Jeú soube disso, ele lembrou das palavras assustadoras que foram ditas antes. 1 Reis 21, versículo 23. O Senhor também falou sobre Jezabel, dizendo: os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel. Nada restaria dela, além dos monumentos de sua infâmia. Jezabel costumava aparecer em eventos públicos de forma impressionante, e todos diziam: essa é Jezabel. Que porte e figura magníficos! Não posso acreditar como ela é bela. No entanto, isso nunca mais seria dito. Frequentemente vemos os ímpios sendo enterrados. Eclesiastes 8, 10. Então vi os ímpios sepultados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas que não escaparam da sua condenação. E são elogiados apesar de sua maldade, e logo esquecidos na cidade onde fizeram tais coisas. Isso também é vaidade, futilidade, vazio. No entanto, às vezes, como no caso de Jezabel, os ímpios não têm sepultura. Eclesiastes 6, 3. Se um homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, por mais que sejam, mas sua alma não se satisfizer com coisas boas, e ele não for respeitado e não tiver um enterro digno, ele não será sepultado no túmulo de seus pais. Não havia nenhum vestígio de Jezabel por toda parte, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousava dizer: este é o túmulo de Jezabel. Portanto, o nome dos ímpios se decomporá e será esquecido, mesmo acima do solo.